Bom dia a todos, né? É um grande prazer estar aqui participando da série de webinars do Cersusquem. Eu sou a professora Carmen Lúcia Cardoso, sou professora associada da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, e também coordeno o grupo de cromatografia de bioafinidade e produtos naturais nessa universidade. Hoje eu quero trazer para vocês um pouco do assunto que nós tratamos na nossa área de pesquisa, que é sobre triagem de ligandes enzimáticos, o uso da biocromatografia em ensaios on-flow. E é nesse período que vamos conversar um pouquinho, eu quero falar sobre o nosso grupo, né? Então, como eu disse, nós estamos no campus da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, e a Faculdade de Filosofia é um campus bastante grande, e a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras está localizada nessa parte do campus, e o nosso departamento de Química está localizado nessa área do campus. Então, nós estamos bem distantes da faculdade, mas nós fazemos parte aqui da Faculdade de Filosofia, dentro do campus de Ribeirão Preto. Bom, e sobre nós ainda, nós temos um grupo de trabalho que trabalha com biocromatografia e produtos naturais. Se alguém quiser saber um pouco mais sobre o nosso grupo, sobre os nossos testes, né, nós temos essa página em que são descritas as atividades que nós desenvolvemos no nosso grupo. Bom, o que nós fazemos, então, na nossa área de pesquisa? Os objetivos de pesquisa que nós temos, né, é desenvolver e aplicar ensaios enzimáticos para triagem de ligantes, né, sejam com reações combinatórias ou a partir de extratos naturais, usando ferramentas como a cromatografia multidimensional e técnicas refinadas como a espectrometria de massas. E também desenvolver métodos cromatográficos de separação para determinação de compostos bioativos, de moléculas bioativas de extratos naturais. Nós temos bastante interesse em extratos de planta e também em extratos de micro-organismos. Os alvos em que nós trabalhamos para o desenvolvimento desses ensaios são alvos enzimáticos envolvidos em algumas doenças de interesse farmacológico, como as polinesterases, as enzimas acetilcolinesterase e butirilcolinesterase, a beta-secretase, e enzimas de leishmania, como a NDK e a NTPDase, e também dos processos inflamatórios, como as ciclooxigenases COX-1 e COX-2, e também agora começamos a trabalhar com as calicreínas. Bom, nós trabalhamos com métodos de imobilização de enzimas e há diversos métodos de imobilização de enzimas. E nós temos os métodos chamados de métodos reversíveis, em que nós temos a ligação dessas enzimas através de interações mais fracas, como adsorções físicas e iônicas, as ligações de disulfeto e as ligações por afinidade. As vantagens desses métodos reversíveis é a possibilidade de você desligar o alvo quando que não há mais atividade catalítica e você pode recuperar o seu suporte. Por outro lado, essa mesma facilidade de desorção e recuperação do suporte implica em alguns trabalhos em que você vai trabalhar em fluxo, por exemplo, que você vai também, essa desorção, ser a desvantagem desses métodos reversíveis, porque você vai perdendo as suas enzimas ao longo dos processos, contaminando o seu produto de reação, ou tendo uma etapa de maior dificuldade de purificação por conta dessas enzimas que estão se desligando, né, nesses métodos reversíveis. Por outro lado, nós temos os métodos de mobilização irreversíveis, em que nós ligamos definitivamente essas enzimas a um suporte e de maneiras bastante diferentes. Nós podemos fazer o método de imobilização irreversível com o intercruzamento das enzimas, em que nós interligamos as moléculas sem a presença de um suporte sólido, e então esse intercruzamento entre as próprias moléculas de enzima vai formar o seu sistema de enzimas imobilizadas irreversivelmente, portanto, através de ligações covalentes entre as unidades das enzimas. Também há a possibilidade de encapsulamento e aprisionamento em matriz
dessas enzimas. Então, elas ficam confinadas dentro de um sistema. Dentro desse sistema, elas podem se encontrar livres, né? Mas elas estão confinadas nesse espaço criado pela encapsulação ou pelo aprisionamento em matriz, em cápsulas ou matrizes. E um método bastante utilizado em diversas áreas é a ligação covalente. Então, nós ligamos covalentemente, através dos sítios dos aminoácidos das enzimas, a resíduos funcionalizados no suporte, que são introduzidos, e formamos ligações covalentes, e dessa maneira as enzimas estão irreversivelmente ligadas a esse suporte. Então, para métodos em fluxo, eles são bastante considerados na literatura exatamente porque evita o problema de desorções. Então, nós não temos perdas da molécula durante o processo de utilização desse sistema. E em que isso pode aplicar enzimas imobilizadas, né? As aplicações são diversas e tanto enzimas quanto células completas podem ser mobilizadas, diversos alvos, né? A gente pode trabalhar. E nos estudos de enzimas imobilizadas, nós temos a parte considerada básica, né, que envolve os estudos de desenvolvimento de novos materiais para serem utilizados como suportes, novas técnicas de mobilização que são estudadas, a regulação dos processos catalíticos, então utilizar a imobilização para o estudo dessa parte catalítica, e a interação, os mecanismos de interação que acontecem durante os processos de imobilização. Então, nós temos os estudos que são voltados para essa parte básica, de entendimento do que acontece com as enzimas imobilizadas, e nós temos ainda a parte das aplicações. Então, tanto na indústria de alimentos, para a produção de produtos importantes catalisados por enzima, então, a catálise, a biocatálise sendo bastante utilizada, empregando este catalisador, este biocatalisador, que é uma enzima, da forma imobilizada. Também na área biológica e médica, com o desenvolvimento de novos ensaios para diagnósticos de novas doenças e também para triagem de ligantes, para identificação de novos fármacos, novos potenciais fármacos. A questão de energia também, utilizando enzimas na biocatálise para o processo de produção de combustíveis, e muito aplicado também na área de meio ambiente, com sensores, com os processos de irremediação, né, remediação de poluição. Então, nós temos várias aplicações em que as enzimas imobilizadas podem ser utilizadas. Nosso interesse está dentro da parte de biológica ou médica, né? E dentro dessa proposta, nós temos vários relatos na literatura, vários trabalhos descrevendo essas aplicações das enzimas imobilizadas para interações do alvo e do ligante, né? Para o estudo dessas interações e, portanto, identificação de compostos que tenham interações importantes com alvos biológicos envolvidos em algumas doenças, né? Também na triagem dos constituintes bioativos de plantas, né? As plantas medicinais chinesas têm aplicado bastante essa tecnologia de imobilização de enzimas para triagem dos seus ligantes. Aqui eu trago algumas referências, poucas referências, mas algumas revisões interessantes que tratam desse assunto. Né, como nesse trabalho sobre ligand fishing, uma técnica que utiliza a biocromatografia, ou seja, a interação do ligante de uma micromolécula com a macromolécula, que é um alvo, e esse ligand fishing pode ser usado tanto em sistemas offline, como a ultrafiltração, né, as partículas magnéticas, nanotubos, e também em sistemas online, onde a gente usa eletroforese capilar, a biocromatografia e bioreatores. Então, esses processos podem ser usados de maneira completamente distinta a partir do mesmo processo de imobilização de enzimas. Então, a gente tem aqui ainda falando sobre aplicações em extratos, né, vegetais, nós temos ainda as aplicações das bases de dados, né, que auxiliam na identificação das estruturas
desses ligantes que são identificados durante o processo de afinidade entre a molécula e o alvo biológico. Então, nós temos um avanço bem interessante, né, acontecendo, facilitando, assim, a identificação de compostos em matrizes tão complexas como os produtos naturais, os extratos de produtos naturais. Bom, e o que nós temos feito, né, no nosso trabalho? Nós temos interesse exatamente quando nós observamos a pesquisa por compostos bioativos, nós temos um longo caminho a ser percorrido durante a pesquisa para, no futuro, chegar a um fármaco que possa efetivamente ser introduzido no mercado. Então, nós temos as fases, né, de coleta dessa amostra, de extração, de fracionamento, dos ensaios de atividade, isolamento e identificação, e esse processo todo é um processo bastante demorado. E uma etapa-chave desse processo são os ensaios de atividade para a identificação da capacidade desses compostos terem alguma atividade biológica. Então, nesse processo é que nós queremos contribuir no nosso grupo de pesquisa, né, oferecendo, desenvolvendo ensaios para a detecção dessas atividades biológicas e, para isso, contribuir para que esse caminho se encurte, né, com ensaios, com uma etapa-chave mais robusta e que esse caminho entre a descoberta, a identificação de um composto até a sua aplicação real no mercado, como um fármaco, seja diminuído, né, esse tempo. Então, enquanto em desenvolvimentos de ensaios, nós temos que pensar na seleção do alvo, né, o alvo biológico. Qual será o alvo que nós estamos procurando uma atividade? E aí, na seleção do alvo, os métodos de triagem. A partir desse alvo, como fazer essa triagem, né? Então, nessa etapa, a escolha do alvo, a seleção do alvo, nós temos várias opções em que nós podemos utilizar tanto DNA como RNA, anticorpos, proteínas e também as enzimas. Então, um alvo de grande interesse com o qual nós trabalhamos, que são as enzimas, elas têm todo esse destaque de interesse como alvo, não são os únicos, mas são bastante utilizados. Por quê? Se nós observarmos na distribuição do mercado de fármacos no mundo, né, nós temos quase 50% dos fármacos utilizados que atuam como inibidores enzimáticos. O seu mecanismo de ação de fármaco envolve a inibição de uma enzima importante na etiologia daquela doença, né? E nós temos diferentes tipos de enzimas que são utilizadas, uma grande parcela delas envolve as proteases e as quinases e também as proteínas G. Então, nós temos um interesse porque nós já sabemos, né, na literatura, nós temos a aplicação desse alvo com bastante sucesso, como alvo biológico, as enzimas. Nesse processo, então, de já selecionarmos que vamos trabalhar com enzimas, e vários ensaios são feitos com enzimas, nós temos ensaios que se utilizam dessas enzimas em seu estado livre, em solução, né? São ensaios bastante consolidados, muito utilizados, né? que fazem uso de placas multipostos, e essas triagens têm vantagens e desvantagens, né? São muito utilizadas nos high streams, e o que envolve as suas desvantagens da utilização de ensaios com a enzima em solução, especialmente o seu valor, é muito caro, porque se você tem um processo de purificação de enzimas, é um processo caro, então você tem um custo da compra dessas enzimas, os tempos de análise, normalmente nós trabalhamos em sistemas com incubação de pelo menos 1 hora, especialmente as baixas estabilidades e baixa reprodutibilidade desses ensaios. A baixa estabilidade da enzima está relacionada ao fato dela ter contato com condições desnaturantes, como, por exemplo, a presença de solventes orgânicos utilizados na solubilização da amostra, no preparo da amostra. Isso envolve a baixa solubilidade de amostra nas condições ideais da reação catalítica, catalisada pela enzima.
Então, nós temos algumas desvantagens. E o grande problema seriam os resultados falsos positivos que podem aparecer nesses tipos de ensaio. Especialmente tratando-se de extratos vegetais, nós vamos ter esse problema como reflexo dos possíveis mecanismos de interação que os produtos naturais, né, nós temos diversas moléculas naquele extrato, que elas podem ter interferência porque tem mecanismos envolvidos entre essas moléculas presentes na amostra e os reagentes presentes na solução enzimática. Então, nós temos o preparo dos tampões para a solução enzimática, em que nós temos que preservar a atividade catalítica dessa enzima. Então, nós temos que utilizar componentes desses tampões que preservem essa atividade, preservem a estrutura da enzima. No entanto, a presença desses constituintes, eles envolvem a possibilidade de reações com os compostos. Então, nós temos vários processos que podem acontecer na presença dos compostos da amostra com os componentes dessa reação, levando, então, aos nossos resultados falsos positivos. Na verdade, as interações que nós estamos observando como reflexo da inibição da enzima, na verdade, são processos em que os componentes estão reagindo ocorrendo reações entre os componentes do meio e os componentes da amostra. Então, algumas considerações podem ser feitas para melhorar, né, essas condições. E uma das abordagens é utilizar enzimas imobilizadas. Mas qual vai ser a diferença, especialmente com a questão de falsos positivos, quando eu trabalho com uma enzima imobilizada e não em solução? Quando nós imobilizamos uma enzima, nós temos, além da possibilidade de reutilização dessa enzima, refletindo-se diretamente no custo desse ensaio, de reprodutibilidade, porque eu trabalho com o mesmo lote de enzima, mas especialmente porque nós conseguimos obter uma alta estabilidade da enzima nas condições drásticas, em condições drásticas. O processo de imobilização aumenta a estabilidade da enzima frente a solventes orgânicos, a outros reagentes, componentes dos tampões, e aumentando essa estabilidade conformacional, né, porque nós estamos prendendo essa enzima, nós eliminamos a necessidade de vários componentes do tampão para a enzima livre, que são utilizados exatamente para manter essa estabilidade estrutural da enzima, porque agora ela não tem mais tanta sensibilidade aos efeitos desnaturantes do meio, né, porque ela está imobilizada. Então, ela está presa num suporte, ela não tem mais problemas de desnaturação em função de temperaturas, na presença de solventes orgânicos, ela aumenta bastante a estabilidade nessas condições consideradas drásticas, quando nós estamos trabalhando com enzima em solução. Mas é claro que também tem problemas quando a gente imobiliza uma enzima. Também, nós podemos ter modificações conformacionais que melhoram o desempenho dela de estabilidade, mas podem afetar a sua atividade catalítica, podem comprometer a sua atividade catalítica. Então, nós temos que equilibrar esses dois processos, porque modificações conformacionais extremas levam à perda da atividade catalítica da enzima, né? E nós também temos os problemas difusionais de transferência de massa por causa da presença de um suporte. Então, nós temos vários efeitos que devem ser considerados durante o desenvolvimento do método, mas as vantagens realmente podem superar as desvantagens de imobilizar uma enzima, especialmente relacionadas a custo e estabilidade e reprodutibilidade. Bem, de novo, né, falando sobre os métodos de imobilização, já que eu quero imobilizar, eu tenho uma gama de opções de imobilizações, de métodos de imobilizações. No nosso grupo, nós trabalhamos essencialmente com ligações covalentes. Por quê? Porque nós trabalhamos em fluxo, né? Então, nós não queremos ter problemas de desorção, então nós não trabalhamos com métodos reversíveis e trabalhamos essencialmente com métodos irreversíveis e especialmente com as ligações covalentes. Para
utilizar os processos de cromatografia, né, que nós falamos que vamos utilizar biocromatografia, quando a gente olha os processos de ação de fármacos, como absorção, distribuição, excreção, ativação do receptor, todos esses processos envolvem os mesmos mecanismos básicos que nós temos em cromatografia líquida, como envolvendo interações hidrofóbicas, interações eletrostáticas, ligações de hidrogênio. Todos esses mecanismos, então, se interconvertem nesses dois processos. Por isso, nós podemos determinar o comportamento de compostos, tanto no ambiente biológico quanto no ambiente cromatográfico, porque nós vamos avaliar através das mesmas interações. Dessa maneira, nós conseguimos avaliar essas interações e utilizar nos estudos de afinidade e na elucidação do mecanismo de ação de um fármaco. Então, são as mesmas interações, só que agora nós vamos utilizar essas interações a partir de processos cromatográficos, mas nós vamos estudar a afinidade, nós vamos elucidar o mecanismo de ação desse fármaco. Então, quando nós falamos de condições de análise, né, utilizar a cromatografia, nós temos duas possibilidades de análise, de condições de análise. Eu posso estar interessado e estudar através da afinidade, né, através do preparo da minha coluna de bioafinidade, porque a minha biomolécula está inserida nessa coluna. Eu posso fazer estudos de afinidade, né, que são baseados nas retenções e separações dos compostos. As interações envolvidas entre o composto e a biomolécula vão se refletir na sua retenção em maior ou menor proporção ligada a essa biomolécula. E desse modo eu consigo, através da cromatografia frontal, do modo de eluição frontal, avaliar essas diferentes interações, a diferença entre a força dessas interações, através das retenções. E aí definir, né, quem tem maior ou menor afinidade por aquela molécula, biomolécula. Então eu consigo analisar e categorizar os meus ligantes através de estudos de afinidade. Mas eu também posso observar a modulação da atividade catalítica promovida por esse composto através da diminuição da atividade catalítica e, portanto, eu monitoro a formação do produto catalisado por essa enzima. Então, nesse caso, eu vou usar como modo de eluição o modo de eluição zonal e eu vou observar as diferenças observadas na produção, eu posso monitorar, né, a modulação dessa atividade catalítica, observando a diminuição da formação do produto da reação enzimática na presença desse composto. E para a triagem de ligantes, os métodos de as enzimas imobilizadas trazem várias vantagens, né? Eu posso ter sistemas, como mostrei para vocês, online ou offline, então eu posso ter sistemas bastante complexos de instrumentação, mas eu também posso trabalhar com sistemas muito mais simples, em etapas distintas, então em sistemas offline. Eu posso avaliar tanto compostos sintéticos ou bibliotecas de compostos naturais e de extratos naturais. Posso utilizar cromatografias zonais e de modo de eluição zonal ou frontal, que amplia as possibilidades do estudo dessas interações e o entendimento dos mecanismos de ação desses fármacos. Eu posso trabalhar totalmente automatizados. As amostras, eu posso ter a reutilização dessas enzimas, e isso diminui muito o custo desses ensaios. São ensaios robustos, reprodutíveis, então nós temos realmente grandes vantagens para se trabalhar nesses processos utilizando enzimas imobilizadas. Falando, então, especificamente dos modos on-flow, que são os modos que nós temos trabalhado há mais tempo, os modelos que nós podemos aplicar na biocromatografia, eu posso ter o meu IMER, e meu IMER chama-se Immobilizing Enzyme Reactors. Então, após a imobilização da minha enzima, eu produzo um reator, né, ou uma coluna de bioafinidade, e eu posso introduzir este bioreator, esta minha coluna,
configurações diferentes dos sistemas on-flow. Eu posso utilizar esse bioreator diretamente ligado ao detector, como a própria coluna. Eu posso utilizá-lo como uma pré-coluna em sistemas bidimensionais, em que eu tenho a reação numa primeira dimensão, transferência dos produtos dessa reação para uma coluna analítica, e aí nessa coluna analítica eu vou avaliar a produção e a interferência de um ligante na modulação da atividade catalítica. E eu também posso utilizar esses ímers como pós-coluna analítica. Então, primeiro eu faço a separação dos meus compostos, moléculas, extratos bastante complexos, e eu transfiro partes desse extrato individualmente e é analisado partes desse extrato em relação à atividade inibitória desse ligante. Diferentes detectores podem ser utilizados dependendo do produto que se forma nessa reação. Então, eu posso trabalhar com fluorescência, com ultravioleta, com espectrometria de massas, e para detectar e para monitorar, então, todo o meu estudo durante a triagem de um ligante. Então, falando do primeiro modelo, dos ensaios onde nós utilizamos o reator enzimático, que é preparado na coluna, diretamente ligado a um detector. Então, todo o produto da reação formado por esse reator vai ser analisado diretamente por um detector, que pode ser fluorescente, UV ou massas. As vantagens da utilização dessa configuração, né? A gente tem uma configuração em que eu tenho um ensaio rápido e automatizado, ele é reprodutível, ele tem análises seletivas, porque eu posso mudar os substratos, eu posso mudar meu bioreator, e claro, eu posso reutilizar minha enzima muitas vezes. Falando então nessa proposta de utilização dos bioreatores diretamente ligados a a um detector, nós selecionamos alguns alvos de estudo, né? Como eu mostrei no início, nós temos interesse em alvos relacionados a algumas doenças, nesse caso as colinesterases e a beta-secretase, são enzimas envolvidas em doenças colinérgicas, as colinesterases, e relacionado também à beta-secretase, a doença de Alzheimer, entre outras doenças neurodegenerativas. Então, são alvos de interesse, muitos trabalhos são feitos utilizando a acetilcolinesterase. Nós temos um método clássico chamado método de Elman, que é utilizado há bastante tempo, desde 1964, quando ele foi desenvolvido, e avalia a modulação da atividade catalítica, ou seja, a presença de inibição da atividade catalítica desses ligantes. Então, nós selecionamos esses alvos que são amplamente estudados, além das doenças de Alzheimer, nós temos também interesses por pesticidas, porque os pesticidas utilizados, em sua grande maioria, atuam como inibidores de acetil e butirilcolinesterase. Então, é um mecanismo de ação já bastante utilizado nessa área. A doença, pensando numa doença como a doença de Alzheimer, ela é uma doença multifatorial. Então, nós temos vários processos que resultam no desenvolvimento dessa doença. Então, nós temos como principais fontes de estudo o déficit colinérgico, que envolve as colinesterases, e a partir desses estudos, né, foram identificados os medicamentos que são utilizados hoje no tratamento dessa doença, como o donepezil, a galantamina e a rivastigmina, destacando aqui a galantamina, que nós vamos mostrar várias vezes, porque é o nosso inibidor padrão, que nós utilizamos, o inibidor de referência, que nós utilizamos nos nossos ensaios. Ele é de origem natural, foi identificado de uma planta, e ele tem, então, grande interesse que nós identifiquemos outros compostos que tenham essa capacidade de inibição da acetilcolinesterase, por isso, impedir o progresso da doença de Alzheimer. No entanto, considerando essa multifatoriedade, nós temos ainda os antagonistas de NMDA, como a memantina, então são os únicos fármacos disponíveis para uma doença tão complexa, né? Então nós temos várias outras vias de interesse
de estudo e de identificação de compostos que atuem nessas diferentes vias ou atuem colaborativamente entre várias vias para evitar, então, a morte neuronal, né, e o agravamento da doença de Alzheimer. Então, baseado nesse processo, nós identificamos o nosso alvo, nós escolhemos o nosso método de mobilização e um fator extremamente importante, a escolha do suporte, onde nós vamos mobilizar a nossa enzima. Então, nós utilizamos capilares de sílica fundida, é um capilar bem fino, né? Veja, a gente trabalha com 100 nanômetros de diâmetro interno, é um capilar vazio, então nós vamos imobilizar nas paredes desse capilar a nossa enzima. E a escolha desse capilar como suporte advém do fato dele evitar interações não específicas, como eu não tenho um suporte sólido, poroso, onde eu posso imobilizar a minha enzima, porque eu tenho várias opções de materiais para trabalhar a imobilização. Pensando na utilização dos extratos, a gente evitaria as interações não específicas, né, de ligação, de interação dessas moléculas complexas aí que nós temos no nosso extrato, também com o suporte. Então, para evitar uma interação a mais, né, as interações não específicas, nós selecionamos os capilares. A imobilização acontece após a primeira etapa de funcionalização do meu suporte, em que nós fazemos um tratamento ácido para disponibilizar os grupos silanóis e também vamos limpar essa parede interna desse capilar com esse tratamento ácido. Na sequência, nós vamos ativar, né, o meu suporte através do 3-aminotriotoxicilano. Então, nós vamos fazer uma ligação de um espaçador aqui e funcionalizar esse suporte agora com o grupo amino. O que é um espaçador? Né? Na verdade, a gente precisa ter uma distância para a molécula se ligar em relação à superfície do suporte, para que ela não fique colada aqui na superfície do suporte, aumentando ainda mais os problemas conformacionais e os problemas de difusão, que são desvantagens dos processos de mobilização. Então, na sequência, nós vamos agora usar o reagente biofuncional glutaraldeído, ele é amplamente utilizado por seu custo, por facilidade e reatividade, e nós vamos então ligar e fazer, nós chamamos o agente glutaraldeído de agente espaçador, mas na verdade todo o espaçador envolve também a primeira parte do APTS mais o glutaraldeído. Finalizando agora, nós temos um suporte funcionalizado com o grupo aldeído e agora nós vamos imobilizar covalentemente a enzima nesse suporte funcionalizado. Então, nós temos agora uma reação envolvendo o meu grupo funcional do suporte e o resíduo de um aminoácido, e os aminoácidos, normalmente nessas reações, são os resíduos de lisina, né, da parte externa da minha proteína, que vão se ligar de maneira covalente a esse suporte, de maneira multipontual, então vários resíduos de lisina, que são resíduos mais abundantes encontrados na parte externa de várias proteínas, de várias enzimas, nós vamos ter então multipontuais randômicas, ou seja, as reações não são controladas, né? A diferença, a gente consegue controlar o número de ligações pelo tempo de reações de incubação para a imobilização, mas nós queremos uma enzima fortemente ligada por ligações covalentes e que se mantenha estável durante as condições drásticas que eu queira usar e precise utilizar na minha triagem. Bom, então vamos ver os nossos resultados, né? O que a gente tem obtido de resultados trabalhando dessa maneira. O nosso primeiro trabalho aqui, que eu tenho um carinho muito especial por ele, por ter sido realmente o nosso primeiro trabalho, nós trabalhávamos com detecção por UV. Nesse caso, nós tínhamos que usar um agente colorimétrico para conseguir ver, né, a modulação dessa atividade. E nesse trabalho, na ausência de inibição, o que nós observamos? Tanto a atividade inicial da enzima, quanto a atividade na presença deste composto, não havia qualquer alteração na formação do produto. Quando da presença de um inibidor, nós observamos claramente
que eu tenho uma diminuição da formação do produto. Dessa maneira eu consigo quantificar essa inibição. Com o mesmo processo nós podemos fazer os estudos de IC50, de constantes de inibição e do mecanismo de ação deste inibidor, que agora eu tenho interesse em estudar mais profundamente e caracterizar esse ligante. Então, nós fizemos esse trabalho aqui com o pessoal, com o Laboratório de Síntese de Produtos Naturais de São Carlos, né? A professora Arlene tinha essa coleção de cumarinas e nós fizemos vários trabalhos, vejam a nossa galantamina como material de suporte, de padrão, e nós identificamos nessas cumarinas 2 compostos bastante interessantes que apresentaram constantes de inibição de ordem menor do que aquela observada para o padrão. Desculpem, aqui ainda é micro, tá? Micromolar. Então, nós tivemos um bom resultado, né, nessa triagem, observando compostos com constante de inibição muito parecida e até menor do que aquela observada para o nosso ligante de referência. Nessa mesma proposta, nós fizemos a utilização dos capilares para a seletividade dos ligantes, né? Nós temos 2 colinesterases, acetil e butiril, e nós queríamos estudar a seletividade desses inibidores. Então, essa mesma coleção de cumarinas mostrou-se, né, bastante inibidora para acetilcolinesterase, mas nós observamos 2 delas que também tinham uma atividade mais expressiva para butiril colinesterase, uma delas com uma atividade mais pronunciada ainda para butiril e menor atividade para acetil. E nesse caso, o mesmo composto tem alta atividade tanto para acetil quanto para butiril colinesterase. Avançando nos trabalhos, nós modificamos o detector a partir do momento da disponibilidade desse instrumento. Nós modificamos a maneira de monitorar essa atividade, mudando agora para uma espectrometria de massas. Não precisamos mais do agente colorimétrico e nós conseguimos, então, utilizar o substrato nativo da enzima e também comprovar a inibição, né, dessas coleções de cumarina, observando também um ótimo inibidor aqui nessa coleção. Mudando então de detector, nós fizemos para a butiril colinesterase da mesma maneira, agora a detecção criando através de espectrometria de massas, onde nós monitoramos aqui o produto da reação, na presença do ligante, a diminuição nesse sinal. Nós fizemos um estudo de seletividade em que a gente fez os trabalhos separadamente para um bioreator e na sequência para um segundo bioreator, mas nós pensamos, vamos tentar otimizar esse sistema. E dessa maneira nós trabalhamos no desenvolvimento de um sistema que nós chamamos de sistema paralelo on-flow, que foi o desenvolvimento desse sistema, a introdução dos 2 bioreatores. Agora a reação vai acontecer de maneira paralela, aqui, né? Simultaneamente as reações vão acontecer e depois eu vou analisar o produto dessas 2 reações e já ter a resposta sobre seletividade daquele ligante com a acetilcolinesterase e butirilcolinesterase. Então, esse sistema envolve, a utilização de 2 válvulas de desvio. Então, nesse sistema, o que nós fazemos é injetar a amostra. Essa amostra vai ser dividida por um divisor de fluxo e vai passar pelos 2 capilares ao mesmo tempo. As reações vão acontecer, vão ser transferidos os produtos das reações para os loops de cada uma dessas válvulas e depois o sistema nós vamos virar as válvulas e transferir, uma segunda bomba vai transferir o produto da reação armazenado no loop 1 para análise no espectrômetro de massas. Na sequência, essa válvula vai novamente virar, né, e vai transferir agora o produto da reação do segundo loop para a análise pelo espectrômetro de massas. Essa análise toda nós conseguimos avaliar a inibição seletivamente, né, entre 2 enzimas, num tempo de 5 minutos.
Então, dessa maneira, e também utilizando essa mesma abordagem, nós conseguimos fazer todos os estudos de caracterização, tanto das duas enzimas, avaliando o KM aparente, quanto o dos ligantes e seus IC50, seus KIs, suas constantes de inibição e seus mecanismos de reação. Então, nós temos aqui uma maneira, né, de seletivamente já analisar duas enzimas ao mesmo tempo. Uma grande otimização, a gente faz uma única injeção, preparo de amostras menor, porque a gente prepara a amostra uma única vez, né, e a gente consegue obter resultados em 5 minutos em relação a duas enzimas. A vida real aqui de como é que esse sistema, nós chamamos ele um pouquinho de Frankenstein, né, porque a gente tem essa montagem toda. Essas duas fitas azuis aqui nessa foto aumentada, esses são os capilares, essas são as nossas colunas, os nossos bioreatores, né, que nossas enzimas estão imobilizadas, aqui o nosso espectrômetro de massa e as válvulas que nós utilizamos para armazenamento e posterior transferência do produto da reação. Então, com essas abordagens, nós tivemos feito vários trabalhos com essas abordagens, desde a detecção de UV até a utilização dos sistemas paralelos. Do sistema paralelo, nós temos trabalhado com identificação de inibição, né? Então, estamos trabalhando com eluição ozonal, nós estamos trabalhando com modulação da atividade catalítica, mas identificando inibidores para essas enzimas. Claro que nós podemos ter uma grande surpresa e termos ativadores da enzima. Em alguns casos é bastante interessante e a necessidade, naquele caso, é de ativadores dessa enzima e não inibidores. Mas vários trabalhos em colaboração têm sido feitos, né, com os grupos parceiros, utilizando esses ensaios. Na sequência ainda, nós fizemos a BACE, né, a beta-secretase, o nosso também alvo de interesse envolvido com a doença de Alzheimer, com a mesma proposta de mobilização no capilar e ligação direta do detector. Nesse caso, nós observamos aqui a atividade catalítica dessa enzima, a clivagem do seu substrato. O seu substrato tem essa parte aqui de um peptídeo, então nós conseguimos identificar os dois produtos formados a partir desta clivagem e monitoramos o íon, qualquer um dos dois íons podem ser monitorados. Nesse trabalho, nós estávamos pensando na multifatoriedade dessa doença, da necessidade de não mais de um inibidor ou um fármaco que atue em um desses multifatores, né, individualmente. Então, tem se buscado na literatura os dual targets, né, os duplo-alvos, ou seja, uma molécula que consiga atuar em alvos, em mais de um alvo ao mesmo tempo, e esses alvos estando envolvidos na mesma doença, você vai poder usar apenas uma medicação para ter tratamento daquela doença multifatorial. Então, nós pensamos nesse processo e pensamos em também utilizar os ensaios para estudar as interações desses alvos duplos, né, desses compostos que tenham alvos duplos. E a partir dessa prerrogativa, nós resolvemos trabalhar com a acetilcolinesterase e com a BACE, que nós já temos uma experiência individualmente, trabalhando agora no sistema de coimobilização. As duas enzimas estão mobilizadas no nosso capilar e nós vamos agora estudar as interações dos ligantes tanto para a ASH quanto para a BACE, na presença das duas enzimas. Né? Quanto isso vai interferir na seletividade, né? Na afinidade maior do que em uma do que em outra enzima, mas na presença das duas no sistema de coimobilização. Esse nosso trabalho acabou de ser aceito, né? E nós vamos agora, então, aplicá-lo mais efetivamente, porque nós temos um sistema de enzimas coimobilizadas. Avançando nessas propostas, nós vamos trabalhar com essas enzimas coimobilizadas nos sistemas de ligand fishing, né, de afinidade. Aqui nós estamos avaliando a atividade, então a presença do inibidor, mas nós vamos usar o mesmo sistema em partículas magnéticas e em cefarose para, mudando o suporte desse modo, e trabalhar também com a afinidade
mas nos sistemas coimobilizados. E, finalmente, né, vamos falar dos próximos ensaios das nossas outras possibilidades de configuração. Então, quando eu trabalho com o Immer como pré-coluna e pós-coluna. Nesses trabalhos como pré-coluna, nós utilizamos as enzimas de Leishmania major e também a humana, nucleosídeo de fosfato quinase, e também as nucleosídeos de trifosfato de fosforilases 2 e 1, de Leishmania infantum e de Trypanosoma cruzi. Nesses trabalhos, as imobilizações usaram o mesmo protocolo de preparação desse enzyme capillary, immobilizing capillary enzyme reactor, né? Então, agora o nosso capilar aqui com a enzima imobilizada. Primeiro acontece a reação catalítica, depois nós vamos analisar no produto. Então, nós temos aqui a primeira etapa da reação, acontece a reação, é transferido para a segunda coluna, e na sequência é analisada, né, a separação dos componentes dessa reação e analisado aqui, nesse caso, nós ainda utilizamos ultravioleta como detector. Então, no nosso sistema, nós utilizamos essas enzimas, elas têm 2 substratos e, portanto, formarão 2 produtos, então a separação é bastante importante desses produtos da reação para que a gente consiga quantificar a atividade na presença de um ligante. Então, nesses trabalhos, na época, a doutoranda Juliana, hoje já pós-doc, trabalhou com as enzimas de nucleosídeo de fosfato quinase, e nós desenvolvemos então um sistema offline em que a própria enzima ainda pode ser usada em solução, quando apenas o interesse seriam os estudos utilizando a separação que nós obtivemos nessa nossa coluna, e os sistemas online em que o mesmo método de detecção vai ser utilizado, de separação e detecção, mas agora utilizando uma enzima imobilizada. Então, nós fizemos as comparações entre esses 2 ensaios e a sua reprodutibilidade no sistema de separação, tendo, então, opções de se trabalhar offline ou online com essas enzimas. Os outros trabalhos também foram desenvolvidos com essa mesma proposta para essas outras enzimas, uma vez que nós temos, né, nesse caso, enzimas que trabalham com 2 substratos, gerando 2 produtos. Bom, voltando à nossa grande pergunta, né, nós queremos contribuir na atividade, nos ensaios de atividade, e grandes problemas a gente ainda encontra no processo de fracionamento inicial do meu extrato para depois fazer as atividades catalíticas. E uma pergunta vem, né, a gente realmente precisa fazer dessa forma mais convencional, em larga escala, para o isolamento bioguiado de compostos? Por que não fazer essa etapa de fracionamento uma etapa mais simplificada, ou menos fracionamento antes da atividade biológica? Então, com essa proposta, o processo da configuração dos ICERs pós-coluna vem resolver esse ponto, né? Então, nós vamos usá-la como pós-coluna e dessa maneira. Na coluna analítica, eu vou separar a minha amostra, o meu extrato, transferir partes desse extrato para a avaliação da sua atividade catalítica, da sua atividade inibitória ou da sua capacidade de ligante, né, nas enzimas imobilizadas. Então, esses trabalhos iniciaram-se num trabalho de pós-doc da doutora Cláudia Seidel, e continuamos agora com a Ananda no seu trabalho de mestrado, no seu projeto de mestrado, e estamos caminhando aí para bons resultados com vários extratos naturais e também com outras enzimas. Nós usamos como enzima modelo acetilcolinesterase, mas nós também agora estamos trabalhando com a butirilcolinesterase e queremos aplicar em outras enzimas também. Então, como eu expliquei para vocês, né? Essencialmente, nós vamos fracionar diretamente no sistema online o meu extrato, transferir para a enzima, e essa enzima vai, através das reações, da reação catalítica, nós vamos poder monitorar a presença no controle, a minha atividade, né, da enzima, sem nenhuma interferência, e na presença de um inibidor eu vou observar quando eu vou ter a diminuição da atividade catalítica. Mesmo processo,
Só que agora eu tenho que considerar que várias frações vão ser transferidas para esse bioreator. Nosso sistema real aqui de utilização é esse sistema de 2D da Agilent. Isso é possível por causa dos sistemas de válvula deles, que permitem com que nós façamos essas transferências, esses cortes no extrato de maneira eficiente, sem haver acúmulo de uma fração e outra, né, dentro da válvula. Nas válvulas de maior diâmetro e que tenham volumes mortos naquelas transferências, né, naquelas viradas de válvula, a gente tem esse problema de muitas vezes ter uma contaminação de uma fração na outra. Então, a nossa segunda coluna é o nosso ICER, que já foi bastante utilizado. Nós adaptamos para esse sistema, aumentando o seu tamanho, agora trabalhando com uma coluna de 1 metro, mas continuamos ainda usando o capilar. Então, na primeira dimensão aqui, nós temos a separação na coluna analítica, um divisor de fluxo, e eu vou ter, então, enquanto um dos loops está sendo preenchido, o outro está transferindo a amostra depois de preencher, né? Então preenche os 2 loops pelos cortes e transferências das minhas frações, enquanto um é analisado, o outro é preenchido. E assim a gente vai variando, né, essa virada de válvula, liberando o loop cheio, ele recebe uma segunda fração, e assim, durante os 40 minutos da nossa análise do extrato completo, no sistema gradiente, nós vamos transferindo todo o nosso extrato para análise da atividade sobre a enzima que nós estamos avaliando. Tá? Então, nós temos essas 2 dimensões no sistema. Um detalhe aqui só, essa virada de válvula que acontece a cada 36 segundos, né? Então, a gente tem essa transferência aí acontecendo durante todo esse tempo. Para avaliar se isso funcionaria, nós iniciamos o trabalho com os inibidores de referência, galantamina, tacrina e donepezil, os fármacos que são utilizados, né, e já foram, a tacrina não mais hoje, mas já foi utilizada como um fármaco, e que são inibidores da acetilcolinesterase. Então, nós injetamos individualmente esses compostos e nós observamos que quando eles são transferidos para a coluna, nós observamos uma diminuição da atividade catalítica dessa enzima. Então, nós observamos que a inibição, sim, pode ser observada nesse sistema que nós estamos utilizando do IMER pós-coluna. Na sequência, né, a gente precisou ver se realmente a gente conseguia ter essa inibição agora numa mistura, então nós vamos fazer uma mistura desses mesmos compostos conhecidos e observar quando eles são transferidos, né, separados na primeira coluna e transferidos, nós também observamos a atividade catalítica aqui sendo modulada, né, sendo inibida quando os inibidores estão presentes, transferidos no capilar. Então também nós checamos essa possibilidade. O que nos interessa é fazer isso com extrato bruto. Então, nós usamos um extrato modelo de P-astrum caliptrato, e nesse caso nós também observamos, vejam que a gente tem aqui um inibidor, nós usamos de novo o nosso inibidor de referência para ver se o sistema está funcionando perfeitamente. Vejam, na presença de galantamina eu tenho sim a identificação de uma atividade. E depois nós utilizamos o extrato bruto. Aqui nós temos a janela que mostra a transferência de todo o extrato para essa enzima. E nós observamos uma diminuição bem considerável de atividade nesse tempo de retenção. E quando nós extraímos os íons totais dessa fração e dessa fração, onde esperaríamos a galantamina pelo tempo de retenção, num tempo diferente, numa fração diferente, nós temos uma atividade bastante pronunciada e nós estamos trabalhando, né, já trabalhamos na identificação de qual é o responsável por essa atividade aqui apresentada nesse extrato, que é diferente da galantamina, embora apresente mesma massa, né, mesmo sinal de massa aqui em 287. Então, nós observamos que realmente nós podemos
identificar, sem o fracionamento prévio offline, então num sistema completamente online, a partir de um extrato, identificar a presença de inibidores nesse extrato. Então, essa combinação dessa separação analítica com o ensaio enzimático com flow realmente mostra que nós podemos reduzir o tempo requerido para identificar uma atividade biológica no extrato até a identificação da sua estrutura química. Somente para finalizar, eu sei que eu já estou bastante atrasada aqui no meu tempo, mas só para mostrar que nós estamos, né, diversificando os estudos e os métodos, e nós desenvolvemos, então, para a triagem nos processos inflamatórios, escolhemos as enzimas calicreínas, que estão envolvidas em várias patologias severas, né, incluindo os processos inflamatórios, as doenças respiratórias, né, esquizofrenia e inclusive doença de Alzheimer, vejam a multifatoriedade, mais uma vez, dessa doença. E também alguns estudos recentes mostrando o envolvimento, né, da possibilidade da inibição da calicreína, aumentar o efeito das doenças, né, aumentar o efeito na doença inicial causada pelo Covid-19, também podem ser, ou também prevenir algumas outras síndromes respiratórias. Né? Então, um alvo bem interessante, nós começamos a trabalhar com ele num processo de mobilização em cefarose, na utilização, vejam agora, de um outro detector por fluorescência e trabalhando com placas multipostos. Né? Nossa, mas eu mostrei lá no começo, os ensaios em solução utilizam bastante placas multipostos, mas nós também podemos usar enzimas imobilizadas. E nós usamos esse processo de mobilizar a enzima e trabalhar em ensaios multipostos através de detecção por fluorescência, observar, né, a diminuição, portanto, da formação do produto fluorescente na presença de inibidores. Nesse trabalho, o que tem de diferente, o que tem de interessante? Os processos de mobilização permitem a reutilização das enzimas. Nesse caso, nos sistemas empacotados numa coluna. Nesse caso também, nós simplesmente tiramos as enzimas das placas, um processo simples de lavagem e ela já está pronta para o próximo processo de ensaio, um próximo ensaio. Então, nós reutilizamos essa enzima durante pelo menos um ano. Né, o mesmo lote de enzima imobilizado em vários trabalhos, em vários ensaios e estudos, utilizando o mesmo lote bastante estável, reprodutível, e nós conseguimos identificar como inibidor a surfactina, um composto produzido por micro-organismos, e também o nosso interesse nos extratos. Nós fizemos triagem de extratos vegetais e observamos na Solano, na Streptodendro e também na Psicota cartaginensis, uma alta atividade inibitória, e agora os processos de identificação desses responsáveis por essa inibição estão em andamento. Esse trabalho também nós recentemente publicamos sobre esse método de mobilização. Claro que a gente quer sempre evoluir nesses processos e pensando em trabalhar com afinidade, nós mudamos o método de detecção para LC-MS. É o mesmo processo, as enzimas imobilizadas, elas vão ser reutilizadas, mas agora com o monitoramento da reação por LC-MS para posterior sistemas online, empacotar essa cefarose numa coluna e utilizar num sistema online. Então, nós já temos o método de detecção e um grande problema que nós encontramos é na transferência do substrato dessa reação que tem uma parte peptídica, que causava supressão iônica no espectrômetro de massas. Então, a gente estava com um problema de detecção. E nós usamos uma coluna TREP-C18 para impedir a entrada do substrato. Então, após a reação, e agora nós vamos colocar nossa coluninha aqui, mas aqui nós injetamos essas amostras coletadas dos ependorfes e nós não transferimos mais o substrato para o espectrômetro de massas. Então, a gente conseguiu obter realmente a possibilidade de ter um monitoramento agora por espectrometria de massas. Então, aqui é uma coluna simplesmente que nós chamamos de sistema de lavagem, né? Uma etapa de lavagem para não transferência desse substrato.
De novo, a gente consegue reutilizar a enzima muito rápido de fazer esse ensaio e falsos positivos estão sendo evitados também. Os próximos trabalhos estão aí em andamento, várias ideias, vários alvos e vários projetos aí, em turbilhamento aqui na nossa cabeça. Eu queria apenas fazer aqui uma ressalva da aplicação desses sistemas de enzima imobilizada. A FIM, é uma startup que começou a partir do doutorado da Adriana Ferreira Lopes Vilela, né, que com auxílio da FAPESP, na primeira fase de um PIP, ela está desenvolvendo, então, essa empresa para utilizar, né, no desenvolvimento e inovação de tecnologias de ensaio por bioafinidade, visando otimizar a avaliação biológica de compostos. Então, ela tem trabalhado com outros alvos nas propostas de fabricação dessas enzimas essas colunas de acetilcolinesterase, para que as pessoas consigam utilizar também em seus laboratórios ou suas empresas para fazer essas triagens de ligante. Então, nós temos aqui como resultado desses trabalhos o início aí de uma startup, de uma empresa que eu espero que alcance bastante sucesso. E, claro, agradecimentos aos nossos membros antigos, dos nossos membros que já nos deixaram do grupo, mas que aqui representam, porque os trabalhos são fundamentais no nosso histórico, e os novos membros que estão aqui ainda trabalhando e chegando. A Camila acabou de chegar no seu mestrado, que vai continuar os trabalhos de calicreína. Os nossos alunos de iniciação científica, a Bruna está trabalhando com extratos, também vai trabalhar com calicreína. E agradecer, claro, os colaboradores, como a FAPESP e o Ser-Susquem, com os quais nós trabalhamos também. Nós temos uma parceria e, graças ao Ser-Susquem, nós podemos adquirir o sistema 2D e, portanto, começar os trabalhos do uso do bioreator composto coluna no projeto da Ser-Susquem com a GSK e, claro, agências de fomento que nos fornecem as bolsas para os alunos trabalharem CNPq e CAPES. Meu muito obrigado a vocês pela paciência, por terem assistido até o momento, e estou à disposição se vocês tiverem alguma dúvida e alguma pergunta. Muito obrigada.